vocês, como vocês estão? Tudo bem? Eu recebi algumas mensagens, algumas pessoas me perguntando sobre o Natal. Lembrando que eu já cheguei a fazer vídeos falando sobre o Natal, tá? Inclusive deve ter alguns vídeos ou um vídeo na minha página do meu Facebook, falando como é o Natal segundo Jesus. Você pode estar entrando na pesquisa por Kennedy T. Silva, tá? E lá você poderá encontrar algum vídeo específico falando sobre isso. Mas eu recebi algumas mensagens, algumas pessoas me perguntando se o Natal é errado. Se comemorar o Natal no dia 25 é errado. Pois bem, depende muito de como é o Natal para você. Depende muito de como você se dá por esse Natal. Qual é o significado para você. Além, lembrando que essa data, dia 25, dia de nascimento de Jesus, é totalmente errado, tá? Foi criado por homens, né? Para poder fabricar, faturar, para poder trazer mais um show para o povo, mais uma fantasia. Como é o mundo, como é esse sistema, como é essa mídia social. Olha, o problema não é o Natal em si, o problema é como você se dá por esse Natal, ou poderá ser o problema. Ou seja, o Natal em si ele não tem problema, o problema é apenas amar em um dia específico nesse Natal. É apenas ter um dia específico para poder amar, que é o Natal. Tá? Então, vemos muitas pessoas ingratas que precisam de um amuleto para poder caminhar, sabendo que já tem pernas para caminhar. Ou seja, eu apenas preciso de uma data específica para me poder amar, para me poder estar em união. Isso é fantasia, isso é mais um show. E esse pode ser um problema para Jesus. Jesus pouco se importa com data, com títulos, tá? Ele se importa com dias, tá? O que Jesus importa realmente é como se dá o nascimento dele em você, para depois praticar o Natal. Porque primeiro Cristo tem que nascer em você. Primeiro Cristo tem que existir em você, para depois você se existir pelo Natal. O Natal acontece todos os dias na sua vida cotidiana, diariamente. Tá? Se você ama, se você cuida, se você perdoa, como é, né? Antes do Natal e como você será depois do Natal. É isso e sobre isso que Jesus se preocupa, sobre isso que ele vê. Então o Natal pode ser um problema e o Natal pode não ser um problema. Depende de como você se é por esse Natal e como você será quando chegar o Natal. E só pelo fato de ter me perguntado se o Natal é um problema já demonstra uma grande potencialização de que você se dá pela alienação do próprio Natal. Tá? O Natal é todo dia, minha querida, meu querido. O Natal deve ser cotidianamente no seu dia a dia, no amor ao seu próximo, no tratar da caridade entre o seu próximo e com o seu próximo. O Natal renasce todos os dias na consciência, no coração, na vida do ser humano. Tá? O Natal começa a partir do nascimento de Cristo em você. Quando você tem a capacidade de sentar e respeitar e ter elegância e a empatia de se colocar no lugar do seu próximo. Então o Natal só é um problema quando eu preciso de um dia específico para poder amar. Quando eu tenho um dia específico para me poder colocar a máscara e amar a pessoa. Quando alguém soa a trombeta, hoje é dia de amar, então vamos amar. Isso é uma ilusão. E isso para Jesus é sim um problema. Esse Natal é abominável para o Criador. Agora o Natal correto, ele acontece todos os dias na vida do ser humano, na nossa vida. Ele acontece no nosso acordar, no nosso deitar, na primeira luz que acendemos pela manhã, no trabalho, na escola, no relacionamento, na vida. Tá? Jesus pouco se importa com datas, com títulos. Isso é show, é mais uma fantasia. Tá? E não quer dizer que você não deva comemorar. Né? Você só tem que ter consciência de como é esse Natal para você. Você só tem que ter consciência de que isso não é mais um sentido que se dá para você poder amar. Não, é um dia específico para me poder. Não, isso não. É um dia específico para a gente unir em família, é uma oportunidade. Não, também. Não, isso entristece.
Podemos ir além do que isso, não é verdade? Podemos ser maiores do que isso. Não precisamos de amuleto quando sabemos que podemos caminhar sem eles. Não precisamos de um dia específico para poder unir, para poder amar, para poder ceiar, quando entendemos que a nossa vida pode se dar em todos os dias nisso, se preocupando, e sem essa falsidade, sem essa hipocrisia. Se comemora no dia do Natal, se une no dia do Natal, se alegre no dia do Natal e no outro dia já não sabe nem aonde vai e quem é aquela pessoa que se uniu com ela. Isso é um problema. Tá? No dia do Natal todo mundo se alegra, a cultura do ego cresce, porque tem uma data, né? É o show, é a fantasia, todo mundo faz, então você segue a massa. Você segue a multidão e faz também. Isso é um problema. Então lembrem-se, o Natal não é um problema. O problema é como você se dará por esse Natal. O Natal em si não tem problema nenhum, tudo ok, desde quando você tem um entendimento de como é o Natal para você. Um forte abraço e até mais. A própria consciência. Porque quando a gente fala espírito da Bíblia, não é simplesmente o que está descrito na Bíblia. Quando a gente referimos o espírito da Bíblia, a gente está falando aquilo que está além da própria consciência. A Bíblia é apenas um manual de ciência da Bíblia, da letra. Tá? E o espírito da Bíblia é a ciência, é o que nos dá a consciência daquilo que estamos cientes pela letra, pelo conhecimento, pela ciência, pelos estudos, pelo aprimoramento. E o espírito da Bíblia, pela nossa ciência, vai vir e materializar aquilo que tivemos por ciência. Ou seja, aqui está a nossa alma. Tá? Aqui é a nossa alma. Aqui todo o sistema límbico, frontal, todos os sistemas aqui. Sistema límbico, pré-frontal. Tá? Né? Ou seja, a ciência que faz você estudar, isso aqui te deixa ciente de todas as virtudes, emanações do Criador, que é o Espírito da Bíblia, que está além da própria ciência, que está além do próprio aprimoramento, dos estudos, e que prepassa toda qualificação, toda vibração humana, porque vem de virtudes. Tá? Aí presta atenção para entender. Ou seja, a Bíblia é a ciência que dá consciência. A consciência não é consciência. O Espírito da Bíblia é que explica a própria